A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, que o seu dia seja muito abençoado. Olha a nossa pergunta do dia, que é emblemática. Por que os partidos do Centrão querem distância do Lula? O último que sair, que apague a luz ou que apague as luzes? Isso aconteceu com União Brasil, com o PP e pode acontecer também com o PSD, que geralmente são partidos fracionados, mas União Brasil toma uma posição muito clara. Antes de anunciar os gigantes debatedores, vamos acompanhar agora um pouco desses partidos que estão deixando o governo Lula. Na semana passada, a PP e União Brasil anunciaram o desembarque do governo Lula. Com a decisão, ficou determinado que os ministros filiados aos dois partidos devem entregar seus cargos no governo. Além disso, caciques da União Progressista esperam que a decisão seja acompanhada por outras legendas de centro, como o PSD e os republicanos, que também ocupam ministérios de Lula, apesar de suas cúpulas partidárias já sinalizarem apoio a Tarcísio. A cúpula da nova federação, dona de uma das maiores bancadas do Congresso, com 109 deputados e 15 senadores, decidiu que quem não entregar os cargos no governo petista estarão sujeitos a punições internas. Ao anunciar a saída, a federação disse que a decisão, entre aspas, representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes. As legendas cobraram a saída dos ministros que estão na esplanada, como do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, e do Esporte, André Fufuca, do PP. Mas por que será que partidos do Centrão querem distância de Lula? Vamos saber dos melhores debatedores do Brasil. Rafael Costa, analista político, e Habib Badião, ele que é advogado, professor, ele que é o nosso maluco beleza, que tem muita lucidez. Seja bem-vindo. E por que estão abandonando o Lula, esses partidos? Na verdade, todos os governos foram assim. Quando o governo da Dilma, ela mandava Michel Temer lá no Congresso Nacional, conversavam, toma lá da cá, eu voto se me der isso, der aquilo. Os políticos brasileiros não vieram de Vênus, não vieram de Marte, vieram do povo brasileiro. É um tal de cada um resolver seu problema, cada um quer resolver seu umbigo. Então, um caminhão de lenha, um caminhão de tijolo, um caminhão de areia, vota. Então eu voto, se você me der isso, se você me der aquilo, e acontece com os políticos. Nós votamos, o senhor nos der. Então o que está acontecendo? O Kassab liderou um movimento para que eles desembarquem do governo Lula para poder negociar com mais força, a fim de obrigar o Lula a distribuir mais benefícios para eles. E eles só fazem quando ganham. Lamentavelmente, o Congresso Nacional tem uma minoria, tem cabeça boa, mas essa minoria não é suficiente para fazer valer ali uma anistia, para fazer valer ali o fim do monopólio da Vale em roubar os nossos minérios, para fazer valer ali o fim do Banco Central de estar nos roubando juros de 15% ao ano. É preciso que haja uma maioria de gente voltada aos interesses nacionais. E não tem. E nesse caso, o Centrão está desembarcando do governo porque quer negociar com o presidente da República, quer vantagens. E essas vantagens eu não sei como ele vai poder dar, porque cada dia que passa a dívida pública come mais o orçamento da nação, e a nação cada dia mais pobre. Rafael Costa, seja bem-vindo mais uma vez ao TBC Debate. Qual a sua opinião? O último que sair apague a luz, essa é a sensação hoje? Olá, Rafael Vasconcelos, quero te cumprimentar o meu debatedor Habib Badião, uma pessoa que eu gosto bastante, tenho grande estima, e a você, nosso caríssimo telespectador do Grupo TBC. Rafael Vasconcelos, a política brasileira, ela é composta agora, né, de alguns anos para cá, por direita, agora sim, direita, esquerda e centro. Quero ressaltar que até 2000, 2002, 2010, talvez, não havia a direita.
O brasileiro ele era tão leigo, e não é uma crítica, é uma realidade, né? Ele foi condicionado a ser leigo em política. Ele entendia o PSDB como partido de direita, quando nós podemos perceber com o passar do tempo que nunca foi. Ali era uma disputa de esquerda, PT, contra PSDB, esquerda também, assim como era na Rússia, quando nós tínhamos os mencheviques, partido menchevique, e os bolcheviques, e os russos se dividiam, se matavam literalmente por conta desses partidos, quando na verdade serviam ambos a uma mesma pessoa, ao poder comunista. E hoje nós temos essa possibilidade, os brasileiros, de entendermos o que é direita e o que é esquerda no nosso país. Não à toa nós temos aí pessoas que se manifestam, vão às ruas. E nessa história, Rafael, nós temos um centro que ele não serve a ninguém, a não ser, como disse muito bem o meu debatedor, ao dinheiro e ao poder. Não à toa nós estamos observando essa debandada porque começaram a sentir o cheiro de sangue. Estão vendo que um partido, um presidente, que ele por si só gasta praticamente R$1 bilhão em viagens, não é justificável. Um presidente que viaja o mundo inteiro e não consegue trazer absolutamente nada, a não ser desonra aos brasileiros. Porque esse presidente Lula que está viajando o mundo inteiro é o presidente que recebeu um título de persona non grata. Eu, nos meus 32 anos, nunca vi isso na história do nosso país, como diz o Lula. Esse mesmo presidente que está sendo criticado e prestes a ter um governo sancionado. Então nós observamos o centro fazendo este movimento, uma vez que observa que a esquerda está com os dias contados e já está pensando lá na frente em negociar com a direita e fazer parte do novo governo que está por vir. Olha, segundo matéria publicada pelo jornal O Globo, mesmo com o discurso dos partidos do Centrão, de que não há aliança fechada com o presidente Lula para a tentativa de reeleição em 2026, líderes dessas legendas têm conseguido ampliar o espaço em cargos no governo federal. A cessão de vagas faz parte da estratégia do Planalto, que atua para conseguir apoio de grupos dentro dessas siglas. Há 2 semanas, a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional, estatal que gerencia Itaipu, e a Eletronuclear saíram do comando de Silas Rondeau, ex-ministro de Minas e Energia, do primeiro mandato de Lula e ligado ao MDB. E agora é presidida por Marlos Costa, que é uma indicação do PSD de Gilberto Kassab. É impressionante, senhores debatedores, como muitos partidos colocam o pé em cada canoa. Esse é um mal do Brasil, Badião? É um mal porque não se busca para o Ministério técnicos, pessoas que... Você quer ver? As obras que a Dilma fez no governo dela foi quem? Tarcísio. Tarcísio é um técnico de altíssimo nível. Ele veio para o governo Bolsonaro e fez as obras. Ele foi agora para o estado de São Paulo e juntou com o ex-governador de São Paulo, com alguns secretários, continuaram no governo porque eram técnicos especializados. Ele montou um governo voltado para o interesse de São Paulo. E está com a eleição ganha em São Paulo. E dificilmente ele muda a sua rota. Tarcísio vai ser reeleito em São Paulo. Agora, o que nós precisamos de levar em consideração é que os técnicos, as pessoas que entendem, não estão no cargo certo. Estão ali políticos indicados. Por que fez com que a nossa segurança pública desenvolvesse e fosse esse sucesso que é hoje? Porque o governador não deixou haver ingerência política na segurança pública. O governador protegeu a segurança pública para que ali os técnicos pudessem atuar. Porque onde o político vai, vão os seus apaliguados, que ninguém pode mexer com eles. Ó, mexe comigo não, porque eu sou do senador Ciclano, sou do senador Beltrano. Então ele não faz nada, fica ali comendo o dinheiro do povo e não produz o que tinha que produzir. A politicagem é nojenta. Política é uma coisa boa, mas a politicagem é nojenta. Politicar é o Congresso Nacional fazer leis, é o Congresso Nacional votar urgentemente a anistia, é o Congresso Nacional votar urgentemente o fim da regalia da Vale, do Rio Doce, essa empresa que hoje explora o subsolo brasileiro sem qualquer regra, sem qualquer limite. E nós estamos sendo assaltados diariamente por coisas que nós estamos omissos
É o Congresso Nacional omisso, é um Congresso Nacional voltado para CPI disso, CPI daquilo, CPI é coisa de polícia, rapaz. Tem que fazer CPI no Congresso, não. Manda para a Polícia Federal prender quem roubou os aposentados, quem roubou aqueles desgraçados pensionistas. Esse pessoal tinha que estar na cadeia, não mandar para o Congresso Nacional fazer CPI. CPI nunca resolveu nada. É a Polícia Federal ir na casa dos bandidos, dos donos das empresas, arrastar e botar eles presos para depor, para onde levar o dinheiro do povo. Aí sim, é coisa de bandido. Bandido é com polícia. Polícia tem sangue na boca. Solta eles e o pau quebra. Rafael Costa, qual a sua opinião? Rafael Vasconcelos, eu sei que o que eu vou dizer é utópico e serve só de historinha, infelizmente. Mas a realidade do problema da política brasileira é que os brasileiros não são representados pelos seus políticos. As pessoas, isso que eu falo serve para a esfera municipal, estadual e federal. O que nós observamos são pessoas que querem chegar numa prefeitura, a um cargo de vereador, e aí começa a fazer carreira, vira estadual, federal, né, fica lá em Brasília. E o objetivo de todos eles, na verdade, é o dinheiro. Nós sabemos disso. 90% aí, fácil, né? E esse é o grande mal. O Brasil, desde o começo, desde a sua história, ele sempre foi governado por pessoas que só tinham interesses econômicos, de explorar as pessoas. Ou vocês pensam que o mensalão ele tinha algum outro objetivo a não ser enriquecer aquele que tinha o poder do voto, né? E lembrando que o mensalão, apesar de ter sido orquestrado pelo PT, ele não abrangia o PT, e sim o Congresso como um todo. Votasse com o governo, tinha ali a sua pensãozinha, a mensalidade em valores, que hoje sofisticaram-na, tornaram-na legal, e nós temos hoje as emendas impositivas, né? Todo mundo recebe ali emenda mais ou menos de acordo com o voto, né? Então, são problemas como estes que fazem com que um país tão rico igual o Brasil, com tantas riquezas, o Badião estava aí criticando muito a Vale, né, que é uma mineradora, mas nós tivemos agora recentemente, inclusive no estado de Goiás, se não me engano, em Niquelândia, uma mineradora que queria comprar jazidas ali, o direito de exploração holandesa, que fez uma oferta de 900 milhões de reais, e o governo Lula deu preferência a uma empresa chinesa por 500. O que é que explica isso? Qual que é a lógica, qual é o real interesse que está por trás disso? Porque o povo não é, com certeza não é. São situações como essas que tornam o nosso país de terceiro mundo e o povo na miséria aí, sem limites. Governador Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, defendeu a maior coerência política. Vamos acompanhar. Essa decisão do afastamento da base do governo foi algo que nós estamos lutando há bastante tempo e, graças a Deus, se consolidou. Não dá para partido ter duas posições, não existe político que sobreviva com o pé em duas canoas. Ele passa a ser inconfiável para nós e passa a ser inconfiável para a população. E aí desgasta o partido com essa tese de que pode ser esperto, né? Esperteza, quando é demais, engole o dono. E na política também destrói aquele político. Então isso está muito claro na posição. Então nós vamos agora trabalhar para a reaglutinação do partido, mostrar a força do partido, mostrar as pré-candidaturas que o partido tem, as eleições nos estados também são relevantes e tem também a discussão no cenário nacional. Então nós vamos fazer tudo por etapa. Dia 11 de dezembro, um grande encontro que nós faremos na cidade de São Paulo. O governador Ronaldo Caiado, na minha opinião, é muito coerente porque talvez ele seja historicamente o maior opositor do governo Lula e do PT. Ele mostrou isso nos seus mandatos como deputado federal e também como senador, né? Ele sempre muito ferrenho. E o governador Ronaldo Caiado, ao contrário do União Brasil, não esteve dos dois lados. Ele sempre teve uma posição clara de oposição. Está certo ou está errado o governador Ronaldo Caiado, Badião? Ronaldo Caiado tem tradição, tem história. Desde a UDR, quando ele lembrou para nós brasileiros que o Brasil é agro, o Brasil é agricultura, o Brasil é o campo. Engendraram na engenharia trazer o brasileiro do campo para a cidade, que é o êxodo rural. Foi um crime entupir todo mundo na cidade e está todo mundo vivendo um clima totalmente absurdo, porque a cidade não comporta, a cidade não tem emprego e o campo tem. Você quer ver um exemplo muito grande, Rafael? É o Perdigão. Perdigão mata por dia 120 mil porcos e 1 milhão de aves. Quem produz esses porcos?
Quem produz essas aves, essas galinhas, esses frangos? O povo. São chácaras que formam um cinturão em torno de Rio Verde e que fornece 120 mil porcos por dia para que o Perdigão abata e leve e busque dinheiro para nós. Por que o Brasil não está todo assim formado? Por que o Brasil não devolve o povo para o campo? Porque as cooperativas possam fazer isso. Eu tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado, além de combater, ele vai combater com muita dignidade o narcotráfico, vai combater o PCC, o Comando Vermelho, e vai também ouvir a importância do agro, porque ele defende o agro desde quando eu conheço. Com a bandeira do Brasil estendida, ele buscou defender os agricultores, porque ele acha que a agricultura ainda é a grande saída. Produzir proteína e vender para os hindus, vender para os chineses e vender para o mundo, porque o mundo quer comer. E Ronaldo Caiado sabe muito bem que a nossa vocação é agrícola. Rafael Costa, está na hora de outros políticos, ou de todos os políticos, terem uma posição definida? Com certeza. Porque tem política que acende vela para Deus e para o capeta, não é? Com certeza. Então, a posição do político, ela é fundamental? Rafael Vasconcelos, a polarização, tão criticadas por muitos, é caminho sem volta. E, na minha humilde opinião, se eu pudesse dar um conselho aos políticos, é ideologizem-se. Ou você vai para a esquerda, ou você vai para a direita. Tenha lado, porque político sem lado vai sumir do mapa. É uma tendência natural. Lógico que aquele que tem muito dinheiro se mantém por algum tempo, mas a tendência é essa, porque hoje as pessoas que não sabem o nome de jogadores da seleção brasileira querem saber qual que é o lado político, o que a pessoa defende, quais são os valores que aquele político defende e representa. Então, político que não se adaptar a essa realidade vai ficar para trás. Nesse sentido, Rafael, eu vejo a pessoa de Ronaldo Caiado como um bom nome. É uma pessoa que representa o agro, como muito bem disse o Badião, tem um histórico agrícola. A agricultura brasileira é o motor do nosso país. O Brasil é o que é graças ao agro. O nosso PIB, quando é positivo, ele o faz por conta do agro. É um setor que praticamente nunca está em recessão, sempre crescendo e carregando aí os demais setores, indústria que não cresce há muito tempo, está estagnada, comércio que fica ali naquele 0 a 0 e o agro sempre empurrando o país adiante, recordes aí de produção. Nós temos a Embrapa, que é talvez o maior centro tecnológico de sementes. Nós conseguimos a maior produção por espaço ali determinado, coisa que nenhum outro país consegue. São conquistas do Brasil, são conquistas da nossa nação. E, ao meu ver, finalizando, eu vejo que Ronaldo Caiado, a se mostrar realmente um político da direita, ele tem tudo para tomar um espaço que, a meu ver, ele ainda não faz em sua integralidade, mas o fazendo, creio que vai aí reduzir todos os outros nomes da direita e vai focar, aglutinar nele como grande centro, porque é uma pessoa que representa o agro, tem os valores, é um médico, nunca ouvi defender nada que seja relacionado à esquerda diretamente, tem tudo para ser uma grande liderança no nosso país. Olha só, o deputado Kim Kataguiri também defendeu a saída de partidas do centro em um governo que é de esquerda. Vamos acompanhar o que ele disse. Em primeiro lugar, nenhum partido deveria ter aderido à base do governo, porque o governo Lula, todo mundo já sabia que seria um desastre, está sendo um desastre econômico, um desastre ético, moral. A gente tem uma perspectiva de estourar o orçamento obrigatório já para o próximo presidente da República que assumir. A gente tem uma inflação que o próprio presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, diz que não vai ser possível cumprir a meta, uma taxa de juros também atingindo a alta histórica e sem falar no maior escândalo de corrupção da história da Previdência, agora com o escândalo do INSS. Então, acho que, em primeiro lugar, PP e União Brasil jamais deveriam ter formado a base do governo, mas que bom que agora eles estão percebendo que pelo menos o desgaste eleitoral de carregar o Partido dos Trabalhadores nas próximas eleições é grande demais e não tem emenda e não tem cargo que pague isso. Kim Kataguiri, né, é o nome do deputado em entrevista a um trabalho que nós temos feito em Brasília. Estamos em Brasília, mostrando situação, oposição, enfim, a Brasil Central fazendo um jornalismo amplo e democrático. Badião, você tem visto trabalhos democráticos na imprensa? Ou você, quando você assiste os grandes veículos de comunicação,
é só uma posição. 5 comentaristas falando a mesma coisa, defendendo a mesma ideologia. Badião. Lamentável, lamentável, lamentável. Todo dia mesmo é o tal do golpe, golpe de manhã, golpe de tarde, golpe de noite, golpe de madrugada. Meu amigo, enche o saco. Você falando um suposto golpe, aqueles magrelos lá, economistas, aqueles comentaristas que aparecem lá tirados do inferno, aqueles caboclos, para poder ficar falando aquilo que realmente é mentira. Nós estamos cansados. Você liga a televisão, você fica cansado de ver aquela pouca vergonha, aquelas imitações, as narrativas falsas, e você chega à conclusão de que realmente a imprensa perde o grande mote de levar a cultura, de levar o seu telespectador a refletir, a melhorar de vida. Nós estamos com uma sociedade cheia de depressivos. Nós somos uma sociedade de gente doente. Hoje, se você procurar depressão hoje, vai encontrar em 80% diabéticos, 80% da população é diabética. Começa a caminhar para o lado da doença, da depressão, mas não tem a imprensa para ajudar. O que ela faz é ficar desfilando mentira em cima de mentira. Isso aí prejudica muito. É onde a TV Cultura começa a ganhar seu espaço e, com certeza, nós vamos começar a caminhar gradativamente na reconstrução do folclore brasileiro, da cultura brasileira, do entendimento. Eu quero elogiar o doutor Rafael, que colocou a Embrapa no seu tema de debate. Embrapa é tudo de bom. A Embrapa é até piqui, sem caroço, ela está criando. Ela criou um piqui sem caroço. É fantástica a Embrapa. Eu quero cumprimentar os cientistas da Embrapa, os técnicos da Embrapa, a Embrapa em si, e Deus abençoe vocês. Mas vocês continuem lutando por um Brasil cada dia melhor, esse Brasil que o Ronaldo Caiado sonha, que eu sonho, Rafael sonha, Rafael Vasconcelos sonha, e nós queremos brigar por isso, e vamos conseguir. Rafael Costa, na sua opinião, qual vai ser a tônica da eleição de 2026 em relação a esses apoios? O centro sempre fiel da balança. O centro vai para o candidato da direita ou para o candidato da esquerda? Ele já está indo para o lado da direita. Isso já está acontecendo. A discussão, a meu ver, é o candidato da direita que vai ganhar é aquele que compor com o centrão ou aquele que só levar a ideologia no peito e não vai negociar com o centro e vai tentar levar, assim como fez Bolsonaro em 2018. A esquerda, ela, se houver eleições, né, ela não tem mais chances, né? O Lula está destruído diplomaticamente. Ele que tanto criticou-se o Bolsonaro, lembro muito da esquerda falar que o Bolsonaro não representa o país, não sabe trazer bons negócios e deixou o Brasil isolado. E o que eu vejo é agora o Brasil isolado na esquerda. A maior democracia do planeta repudia o Brasil. Nós temos Israel repudiando o Brasil, nós temos a União Europeia preparando sanções ao Brasil. Era isso que a esquerda queria? Porque quando era Bolsonaro, nós tínhamos aí um presidente que foi à Rússia defender a compra de diesel e nós não tivemos Estados Unidos brigando com o Bolsonaro, porque entendiam a necessidade, a função social do Brasil para o mundo. Agora, o que a esquerda faz é encolher o Brasil, reduzi-lo a nada, a uma primeira-dama que xinga o homem mais rico ou um dos mais ricos do mundo, e escândalos após escândalos de corrupção e agora de ataques democráticos na nossa democracia. Professor Badião, e aí? Como cientista político que você também é, o centro vai para o lado da direita ou da esquerda nas próximas eleições? É um sorriso para isso aí. Peraí, as urnas continuam eletrônicas, Rafael? São eletrônicas. Mas o voto impresso foi aprovado. Caiu do poder, continua no poder. Eu lembro quando eu fiz campanha para o Bolsonaro, nós achamos um carro na rua do PT. De repente, abre a urna, o Lula tem 5 votos, o Bolsonaro 180, quem toma posse? O Lula com 5 votos. É matemática, meu amigo, matemática política, que quem está mandando é o Alexandre de Moraes. Você está esperando o quê? Que a eleição seja diferente da anterior? Que o doutor Rafael, que está buscando a direita, sonha
que ele vai ganhar a eleição. Você acha que o Tarcísio enfia a cara numa campanha dessa? Ele é bobo. Ele está eleito em São Paulo, ele sabe muito bem que já está a carta marcada, como está a carta marcada para condenar em dia 12 agora, Bolsonaro, eles estão com carta marcada para eleger quem eles querem e vão eleger de novo o que eles querem, porque não mudou. Cadê o voto impresso? Cadê o controle da eleição? Cadê a resposta? Eu não sou palhaço de Foi aprovado pelo Congresso, né? O voto impresso. Foi aprovado pelo Congresso. Foi aprovado recentemente o voto impresso. E será que o TSE vai colocar em prática? Precisa. Porque obrigado, se a democracia, o Congresso tem que ter o seu direito de fazer valer as leis que ele cria, né? Então, é o mínimo que se espera de uma democracia. Será que vai dar tempo? De acordo com o argumento do TSE? Da última vez, disseram, quando havia essa previsão legal, o STF disse que não seria aplicado por falta de dinheiro. Claramente foi isso. Hoje nós temos o presidente Lula gastando quase 1 bilhão com viagem. Viajando o mundo aí, né? Lua de mel eterna com a esposa dela, para levar ela lá pro Macron da França, né? Então essa é a realidade que a gente tem. Doutor Rafael, são 4 trilhões de reais de juros que nós pagamos para os bancos, uma dívida prescrita em 69. Você está brigando por causa de 1 bi? Pega os 4 trilhões que os bancos estão roubando e mete o pau neles. Esses são os ladrões da dívida pública, esses são os ladrões do orçamento da nação e estão aí sendo protegidos porque ninguém fala mal desses vagabundos, desses banqueiros que roubam. Você financia uma bicicleta, paga 2 bicicletas, você financia uma televisão, paga 2 televisões, você financia um carro, paga 2 carros, financia uma casa, paga 2 carros. Isso é ladrão. Peraí, financia o carro, paga 2 casas, paga 5. Claro que paga. Paga 5. O juro capitalizado. É isso que eu tô falando. E tem correção monetária em paga cima. Mais ainda. Você foi muito modesto, muito econômico nessa análise. Quando você financia, por exemplo, um apartamento, um imóvel, no final você vai pagar 5. É isso 5 aí. vezes, 3, Cadê 5 vezes. Cadê o dinheiro do povo? Para onde é que está indo o dinheiro desse coitado do trabalhador, que o salário dele não sobe? Ele chega no supermercado, não consegue comprar comida para levar para casa, mas os banqueiros, todos os dias, eles têm aumento. Aquele vagabundo, o presidente do Banco Central, foi para 15% de juros da dívida pública, elevou de 7 para 9 trilhões de reais a nossa dívida e nós estamos pagando a olho da cara. Rafael, que a Janja gaste. Ela não está gastando nada perto do que os banqueiros estão roubando. Não está gastando nada perto do que os banqueiros estão roubando. E para com isso. No lugar de acabar, o Banco Central. Mas um erro não justifica o outro, aí. Um erro não justifica o outro. Mas claro. Mas por que falar mal da Janja? É a mulher do presidente. Tem que deixar ela gastar. A mulher, o presidente liberou dele. O problema dele com a mulher dele, gastar o dinheiro do povo. Mas o problema dele, ele é o presidente da República. Não, o problema é nosso também, a gente está pagando imposto aí. Nós temos o Tribunal de Contas da União aí que não faz coisa isso nenhuma. Eu quero só lembrar, não vou entrar no meio da Janja aí não, porque acho que o brasileiro sabe muito bem, né, a realidade do nosso país. Mas só para aproveitar que o Badião disse muita coisa boa aqui, apesar da Janja, que a esquerda e muitas pessoas que vieram a este programa, falavam sobre pautas econômicas, diziam que o país está com déficit, mas até o final do mandato do Lula estaremos no azul. Quantas vezes isso foi gritado aqui nessa bancada? E o que nós estamos vendo é que isso não se concretizou. O governo Lula está indo para o final do seu mandato e só acumulou déficits. Quantas pessoas da esquerda acusaram Roberto Campos, falavam, olha, esse presidente do Banco Central é o culpado, ele é uma pessoa gananciosa, deixa os juros altos. Ele saiu, entrou indicado pelo PT, o Galípolo, e subiu mais ainda os juros. Ou seja, a esquerda não está preocupada com o futuro do nosso país. Fecho falando. No livro O Manifesto Comunista, Marx fala que para você transformar um país em um país comunista, você utiliza-se a taxação progressiva. Tiradentes foi enforcado porque rebelou-se contra a coroa por conta de 20% de taxa de impostos. Hoje um brasileiro trabalha 5, 6 meses para pagar a taxa e faz calado. E o que o Lula faz dia após dia é aumentar os impostos e silenciosamente torna o empresariado e a população reféns escravos desse Estado. Badião, em 30 segundos, qual a sua opinião sobre o comunismo? Essa é uma curiosidade que eu tenho. É um partido que não tem... Ninguém quer dividir o que tem. Ninguém quer dividir o que tem. Hoje o Partido Comunista da Rússia e da China, você sabe quantos chineses saem da China todo ano? Mais de 10 milhões. 10 milhões de chineses podem sair, ele não está segurando ninguém lá não. Quem segura é aquele maluco lá da Coreia do Norte. Mas os outros partidos
Se quiser sair da Rússia, vir para o Brasil, você pode sair. Se quiser sair da China, quiser sair, pode sair. Esse comunismo de hoje é um comunismo apenas de um partido do Estado forte. Ok. Na verdade, não resolve todos os problemas, resolve o problema do partido e do governo. Muito obrigado, Badião, mais uma vez, pela sua Muito obrigado a participação. vocês, obrigado a você, telespectador, e você, Rafael, por ter debatido. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.